Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. Hoje vamos falar sobre a síndrome de Succession e o novo narcisismo. O que levou psicanalistas e psiquiatras pelo mundo a identificarem novos sintomas contemporâneos, relacionados a um estilo de narcisismo muito semelhante ao que vimos nos personagens ultra ricos da série Succession. Vamos falar sobre eles aqui hoje. Mas, antes, para quem está escutando a loucura nossa de cada dia pela primeira vez, meu nome é Guilherme Fati, sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada, a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, @GuilhermeFati, com 2 Cs, e no meu site, guilhermefati.com.br, onde sempre apresento novos conteúdos, pocket aulas e cursos. São nesses canais também que faço agendamento de consultas e supervisões clínicas. E atenção, estou lançando a minha nova aula no site disponível, guilhermefati.com.br. O nome da aula é Guia Prático para Relações Menos Impossíveis. Confere lá, a aula ficou bem legal. Então, gente, para começar, eu gostaria de deixar claro aqui que analisar personagens de uma série de TV não é o mesmo do que ter um analisando num trabalho de análise sob transferência no consultório, né? Mas existem alguns pontos importantes presentes nesse discurso, né, nesse discurso que é bastante atual, nessa série, que se manifestam nas queixas, na clínica hoje. E é por isso que eu estou trazendo as duas coisas, né? Não é por acaso, gente, que, por exemplo, hoje existem clínicas. Uma clínica especificamente na Suíça, que se chama Paracelsus Recovery, que é especializada no tratamento dos super ricos. Por que eu estou dizendo isso? O mais interessante é que o tratamento custa 120 mil francos suíços, uma semana desse tratamento, que dá quase R$1 milhão, tá? Numa semana. O que cria, né, um pequeno paradoxo. A suposição de que, com muito dinheiro, o problema causado exatamente por se ter muito dinheiro poderia ser resolvido. Vocês estão me acompanhando? Essas pessoas que procuram a clínica hoje, né, apresentam sintomas tão semelhantes aos dos personagens da série Succession, que alguns psicólogos e psicanalistas batizaram esse conjunto de sintomas de síndrome de Succession. Justamente porque os 4 filhos do Logan Roy na série e o próprio Logan Roy incorporam quase perfeitamente esses sintomas. E a gente já vai falar sobre cada um deles aqui, tá bom? Mesmo que você não tenha visto a série, você vai se localizar aí. Fiquem tranquilos. Alguns especialistas nomeiam as bases desse fenômeno, né, que é novo, de um termo em inglês que chama affluent neglect. Affluent neglect. Eu não sei nem como traduzir isso para o português, gente. Eu não sei se tem tradução. Seria uma negligência dos ricos, vamos dizer assim. Esse termo se refere a um tipo de abandono mais sutil, porque é um abandono emocional e afetivo e não é material, né? Na materialidade, na aparência, no dinheiro, nos presentes, na preocupação com a educação, parece que não falta nada. Pelo contrário, nesses pontos existe um excesso.
A ausência desses limites materiais fica mais clara nas manifestações dos sintomas. Então, essas crianças crescem, gente, mostrando sinais de trauma e abandono. Né? São crianças que descrevem uma sensação de impotência, mas, ao mesmo tempo, se sentem no direito de fazer o que quiserem, né? Numa certa posição de uma potência muito grande. Vocês estão me acompanhando? Como resultado, né, você tem um filho que se sente absolutamente inseguro e vulnerável, mas ao mesmo tempo tem o direito a tudo o que quiser, tudo o que o dinheiro pode comprar. É disso que a série se trata, né? Então, isso lança as bases para padrões de comportamento destrutivos mais tarde na vida, né? Como vamos ver aqui em cada um dos personagens do Succession. Gente, eu gosto muito também do nome que a Colette Soler, que é uma psicanalista que eu respeito muito, deu para esse conjunto de sintomas contemporâneos. Ela batizou isso de narcinismo, que é a junção do narcisismo e do cinismo. E a gente vai ver aqui como essas coisas se encaixam hoje, tá bom? Mas, Guilherme, eu não sou bilionário, não sou super rico. O que esses problemas têm a ver comigo? Pois é, gente. A grande questão é que esses sintomas, esse conjunto de sintomas, desse estilo de narcisismo ou narcinismo, são manifestações de um discurso cada vez mais presentes para todos nós. Isso tem relação com um novo estilo de narcisismo que pegou em cheio uma grande parcela do mundo hoje. E o sucesso da série diz um pouco disso, não é, gente? Por identificação. Né? Não foram apenas os bilionários que, em alguma medida, se viram ali representados. Né? Muitas pessoas que tiveram pais narcisistas também se viram representadas ali. E essa é uma queixa clínica cada vez maior, perguntas que eu recebo pelo Instagram ou por e-mail. Meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista, e quais são os efeitos disso? Como eu sinto isso na vida adulta, tá? Gente, eu não vou explicar de novo sobre a importância do nosso narcisismo constituinte, tá? Eu já falei, aqui quem me acompanha sabe, deve ter uns 10 podcasts falando sobre isso, né? Em outros episódios, a importância sobre como, de certa maneira, todos temos a nossa parcela de narcisismo, vamos dizer assim, e é bom que tenhamos, porque isso nos deu as condições para sermos sujeitos desejantes no mundo. Vocês estão me escutando, né, gente? Não é do nosso narcisismo fundante, do nosso narcisismo primordial que estamos tratando aqui hoje. É importante fazer essa diferença aqui. Mas sim das consequências de um discurso resultante de um narcisismo patológico, que não pôde ser devidamente estruturado, justamente porque os pais não deram o espaço necessário e o acolhimento emocional mínimo. Né? Isso, claro, aliado a um discurso sociocultural que cultua e valoriza a manipulação da própria imagem. Vocês estão me escutando, gente? Isso está permitindo o surgimento de um novo estilo de sintoma que podemos chamar de narcinismo,
Estão me acompanhando, gente? É disso que a gente vai falar hoje. E é disso que a síndrome de Succession trata. Tá? Então, como é que começa a história? Né? A história não da série, mas da questão narcísica na sua pior vertente, vamos dizer assim. Né? Até o início dos anos 60, mais ou menos, os nossos sintomas neuróticos, gente, eram até então orientados por um eixo que era o eixo da lei paterna. Né? E, portanto, da proibição e da culpa. Esse eixo começa a se deslocar a partir da década de 70 para queixas, para um estilo de queixa que se apresentam num eixo da potência ou da impotência, em detrimento da lei, ou em detrimento da proibição, ou em detrimento do limite. Kohut talvez tenha sido um dos primeiros psicanalistas a descrever, a partir das suas observações clínicas, né, gente, o surgimento do que ele chamou, já no final da década de 70, de analisandos com personalidades narcísicas, que apresentavam novas manifestações sintomáticas, gente, que não eram os sintomas até então clássicos, né? Vamos dizer assim, freudianos, né? Das histerias, das neuroses obsessivas e das fobias. Eram novos tipos de queixas que se apresentavam no consultório. E essas queixas, que continuam muito atuais, eram mais ou menos assim, né? Então eram queixas do tipo: olha, eu sinto que a minha vida é vazia, eu não sei direito quem eu sou, eu sinto que o que eu estou vivendo não faz sentido. Vocês percebem, gente, como são atuais essas queixas? É um estilo de queixa mais difusa, né, que traz uma certa dificuldade de se relacionar, às vezes de sentir empatia pelo outro. São sintomas, às vezes, relacionados com a ruptura da própria imagem. Né? Sintomas que começam a se apresentar assim, né? Na época, já a bulimia, a anorexia, a drogadicção, a desrealização, o sentimento de vazio, o sentimento de não pertencimento. Eles começam, a partir daí, a aparecer com mais frequência. E são super atuais. Esses novos sintomas, portanto, não eram mais orientados pelo discurso da lei paterna, da proibição, da obrigação, né, gente? E, portanto, da culpa, ou da subversão dessa lei na outra ponta, né, da desobediência. O tipo de imperativo antes era mais ou menos assim, né? Olha, temos que orgulhar e honrar os nossos pais, os nossos ancestrais. E na impossibilidade disso acontecer, surgiu o sentimento de culpa, né? De não estar à altura do pai ou à altura dos ancestrais. A partir da década de 70, o eixo mudou completamente. Mudou para um par de opostos que oscila entre potência e impotência. Ou seja, entre o pânico e a depressão. Né? A potência, gente, tem relação com a fragilidade dos limites simbólicos que eu descrevi aqui. Nos coloca a possibilidade delirante de sermos o que quisermos. Né? Afinal de contas, só dependeria de nós mesmos. Está cada vez mais presente no nosso discurso atual. Num mecanismo narcísico que coloca o nosso ideal cada vez mais distante,
cada vez mais perfeito e, portanto, cada vez mais inalcançável. E aí, gente, o que surge é um sentimento de vergonha. Vergonha e impotência por não estarmos à altura desse ideal que nós mesmos construímos. Eu vou repetir. Vergonha, sentimento de vergonha e impotência por não estarmos à altura desse ideal. Que, é claro, é inatingível. É claro não, né? Não tá, é claro, mas não é, porque a gente tenta. Né? O sentimento de culpa vai dando lugar ao sentimento de culpa que eu me referi agora, a lei paterna, a proibição, a uma certa subversão da lei, vai dando lugar a um sentimento de vergonha e impotência, que tem tudo a ver com a série, né? Como esses personagens manifestam esse conjunto de sintomas na série, e a série existe porque existe, claro, essas manifestações na realidade clínica hoje. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, socioantropológico, tem uma turma que é Guy Debord, Christopher Lasch, o próprio Foucault, eles já tinham antecipado esse movimento e descrito esse movimento e observado que a nossa sociedade caminhava nesse sentido já, de voltar-se para si mesma. No pior sentido do termo, gente, que é a identificação com aquilo que é mais parecido com nós mesmos. Ou seja, a aniquilação da diferença. Vocês estão escutando a encrenca, gente? Esses pensadores que eu citei descreveram há 60 anos o que está acontecendo hoje em nossa cultura com uma precisão assustadora. Pesquisem, gente, por favor. É um convite que eu faço. Foram eles que começaram a apontar questões como, vamos lá, o privado em detrimento do público, a sociedade onde as pessoas passavam a ser empresárias de si mesmas, gerenciando a vida, né, como se fosse uma empresa, gerenciando a própria vida como se fosse uma empresa, a importância do parecer ser em detrimento do ser, toda a questão da nossa superexposição e manipulação da nossa imagem, né, hoje se manifestando nas redes sociais, a superexposição da própria imagem. A comparação imaginária, binária e sem saída passa a ser regra nas relações. Vocês estão escutando o tamanho da encrenca, né, gente? Então, esse narcisismo ou esse narcinismo, quase com estilo perverso, vai sendo normalizado, absorvido em nossa cultura ocidental atual. Gente, até que finalmente esse narcisismo ou esse narcisismo perverso passa a ser esperado para o sucesso de uma pessoa no mundo. Que é o que acontece hoje. Passa a ser esperado e desejado que uma pessoa seja capaz de manipular a própria imagem, que tenha talento para se apresentar, né? Que seja capaz de manipular os outros, de manipular a imagem. Qualquer um que não consegue isso começa a ser visto como alguém que vai enfrentar problemas na vida, gente. Vocês estão percebendo como isso foi normalizado, absorvido? Né? Criar uma imagem própria que não seja necessariamente autêntica, que seja apenas um parecer ser. Quem vai dizer que isso pode ser considerado um problema hoje?
Vocês estão escutando, gente? Como isso se tornou normal? E isso tem características de um contrato perverso firmado entre os neuróticos hoje. E diz também sobre, é claro, sobre a instrumentalização dos outros. Bom, pois bem, e aqui estamos nós falando de uma nova síndrome que se chama síndrome de Succession, que pode ser mais um nome para um estilo de narcisismo perverso. Ou, como a Colette Soler dizia, o narcinismo, na junção do narcisismo com cinismo. Então, é um conjunto de sintomas super atuais que falam de um empobrecimento das nossas relações de intimidade, da impossibilidade de trocas autênticas, de relações superficiais e de um empobrecimento simbólico que, como eu já disse, coloca uma geração inteira no vazio da impotência. Então aqui a gente vai, né, para a série, né, que embora tenha sido representado de maneira de uma caricatura pelos super ricos da série Succession, nos apresenta sim, nos coloca sim questões que infelizmente também são dos não tão ricos assim. Então, na série Succession, Connor, Ken, Ron e Shiv, que são os filhos do Logan Roy, apresentam diferentes estilos desse narcisismo. Mas de uma maneira muito precisa, gente, eles cumprem todos os aspectos necessários que eu falei até agora. Foram criados por um pai absolutamente narcisista, prepotente e distante, que é o Logan Roy, e também por uma mãe igualmente narcisista. Não foi criada uma relação de trocas afetivas e construção de um laço amoroso, nem na infância, nem na vida adulta. Os 4 filhos não se sentem amados e muito menos reconhecidos pelo pai, pelo Logan Roy. Boa parte da questão se resume aí: dinheiro, status, poder e reconhecimento. Todas as relações nessa família, entre pais e filhos ou entre irmãos, são trocas baseadas em negociações. Como cada um vai ter o poder sobre os negócios do pai. E quem sabe com isso, né, gente, algum reconhecimento dele. Um reconhecimento que nunca vem, é claro, né? Portanto, a questão é como cada um dos filhos se posiciona estrategicamente para ter o controle das empresas e do dinheiro do pai. Todas as trocas se resumem a questões materiais. As interações seguem nesse sentido, né, gente? Desde a infância, esses personagens receberam bens materiais ao invés de afeto. Existe essa equação o tempo todo como base, gente. Qual é a equação? Dinheiro igual afeto. Vamos escutar, porque isso está presente nas queixas, no consultório, não apenas no consultório, basta você escutar quem está ao seu lado. Então eles estão tentando mostrar para o pai por que eles são importantes e como eles poderiam ser reconhecidos. Mas eles simplesmente não conseguem por 2 motivos. Primeiro, porque para esse pai narcisista, que é o Logan Roy aí, os filhos simplesmente não existem. Eles estão reduzidos desde sempre a instrumentos. Um segundo motivo
é que essas crianças não foram capazes, porque não tiveram esse olhar do outro, do pai e da mãe, esse olhar terceiro, né, que permitiria justamente a construção de uma subjetividade afetiva que não se reduzisse a transações materiais. Essas crianças não puderam ter isso. Cada um dos filhos, Connor, Ron, Ken, Shiv, e o pai representam aí, na série, diferentes estilos desse narcisismo, desse narcinismo. Vamos lá? Vamos lá, gente. Eu vou descrever um por um aqui rapidamente. O Connor. Connor tem um traço delirante. Veja bem, eu estou falando, ele tem um traço delirante. Ele não é um psicótico. Ele é um neurótico, gente. Mas tem um traço de descolamento da realidade muito forte. Ele realmente acredita que pode ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Vocês estão me acompanhando? Então, mas ele acredita que ele pode ser o próximo presidente dos Estados Unidos sem nunca ter tido a menor experiência política na vida. Ele tem essa visão inflacionada de si mesmo. Um traço de potência nesse aspecto, né? Ao mesmo tempo que é absolutamente inseguro em relação à vida amorosa. Ele busca o tempo todo a aprovação da sua namorada, Willa. Quando ele a pede em casamento, ela deixa absolutamente claro que ela não o ama e que está fazendo apenas um negócio, gente. Vocês lembram disso? É uma mera transação financeira. A resposta dela para o pedido de casamento é, abre aspas, ok, vamos fazer isso, fecha aspas, tá? Essa é a resposta para o pedido de casamento. Vocês escutam, gente? A baixa autoestima do Connor, ao aceitar e por vezes se humilhar nessa relação amorosa, como ele oscila de uma potência delirante para a impotência masoquista. O casamento para o Connor é apenas mais uma nova transação financeira, como todas as relações nessa família, desprovida de afeto. Vamos lá. O Kendall, o irmão, ele apresenta, dentro de um estilo de narcisismo patológico, um certo estilo vulnerável, né? Ele se voltou muito cedo para as drogas, foi a maneira que escolheu para se defender do insuportável que foi não ter sido jamais reconhecido pelo pai. Ele usa cocaína, né, um objeto externo, quem sabe para garantir alguma potência diante desse pai que garante a sua despotencialização o tempo todo. Ele não sabe se relacionar ou interagir com as pessoas, né? É uma característica não apenas dele, mas bastante atual nessa superficialidade. Isso inclui, né? A gente vê isso na série, a sua ex-mulher e as filhas. Ele repete com elas o que teve com o pai. O que é? A garantia de que não vai faltar dinheiro. Ele diz, não vai faltar nada. Quando ele diz não vai faltar nada, ele está fazendo uma equivalência absurda entre dinheiro e afeto. Estão me acompanhando? Roman, vamos para o Roman agora. A dinâmica do Roman no relacionamento com a Gary diz muito. Mas diz muito do estilo narcísico dele, né? Que é, ele se excita quando é degradado ou humilhado por ela. Gente, eu já disse aqui, é difícil fazer uma análise psicanalítica de um personagem.
Mas no contexto da série é possível fazer uma hipótese, né, de que existe uma dinâmica de poder nas suas relações, né? No caso do Roman, de que ele foi tão degradado a vida toda pelo pai que uma saída possível foi fazer disso uma fantasia sexual, que é uma maneira de assumir o controle disso. Agora, se fosse apenas na fantasia sexual, seria, aliás, uma excelente saída. Mas ele exerce um sadismo e um masoquismo perverso em todas as suas outras relações. Ora humilhando as pessoas, ora se fazendo humilhar. E assim como os outros irmãos, é incapaz de demonstrar afeto. E finalmente a irmã, a Shiv. A irmã tem um estilo perverso bastante interessante e talvez o mais eficiente entre os irmãos. É possível ver, através do seu casamento, né, como ela estabelece esse contrato perverso. E como ela e o marido se alternam na instrumentalização um do outro. Né? Eles se alternam no sadismo e na maneira de causar angústia no outro. O afeto que existe nessa relação não é o amor. É a angústia. Um causa angústia ao outro, que é um índice da perversão. Diga-se de passagem. As trocas não são afetivas, são absolutamente trocas de instrumentalização, são trocas financeiras. Grande marca desse casamento é causar angústia ao outro, que é um grande índice de perversão. E, finalmente, o Logan Roy, o velho pai. O Logan, no seu narcisismo, tem a certeza absoluta que ele é especial e insubstituível, a ponto de achar que ele é imortal. E esse é um grande traço do Logan. Para ele, os outros existem apenas como medida de si mesmo. Ou seja, ninguém existe de maneira subjetiva para ele. Nem mesmo os filhos. Ele busca apenas conquistar mais dinheiro, poder e status. Os outros são instrumentos para ele conseguir o que deseja. E como os filhos podem ajudar? Não pode. Não podem. Ele se dá conta que os filhos não podem entregar mais status, dinheiro ou poder para ele, mas que podem colocar tudo isso em risco se eles se unirem. Por isso ele pratica gaslighting com os filhos. Gente, isso é incrível, né? Ele pratica gaslighting com os filhos. Ele diz, em momentos diferentes, separadamente, em diferentes situações, dependendo do que ele está precisando, ele diz para cada um dos filhos assim, né? Você é quem eu vou escolher para ser o meu substituto nas empresas, para ocupar o meu lugar. Ele diz isso para cada um dos filhos, manipula cada um dos filhos que precisam tanto desse reconhecimento do pai que eles de fato acreditam que foram os escolhidos, cada um deles. O Logan, de fato, é tão prepotente que acha que pode enganar a própria morte. Ou, no mínimo, barganhar com ela. É isso que ele faz o tempo todo nessa série. Que é uma característica neurótica, obsessiva também, diga-se de passagem, né? Agora, o Logan Roy é arrogante e orgulhoso, exatamente igual ao Narciso da mitologia. Vocês escutam, gente? Esse conjunto de sintomas desse novo narcisismo que esses personagens nos apresentam, e como essa questão é muito maior do que apenas um problema dos super ricos, como a junção do narcisismo com o cinismo, com a instrumentalização do outro,
com o imperativo de parecer ser, em detrimento da autenticidade ou da alteridade, as relações afetivas substituídas por relações de troca puramente materiais, e a questão da manipulação da própria imagem, são questões profundamente atuais e que também nos dizem respeito. Gente, eu acho que o mito do Narciso está desatualizado. Hoje em dia ele não morreria paralisado olhando a própria imagem refletida. Ele morreria afogado tentando manipular a própria imagem no lago. Um beijo para todo mundo e até logo.